Ela dizia que queria mudar, mas cada escolha levava ela para mais perto do fim. Latônia tinha uma história pesada, não só no corpo, mas na alma. Uma vida marcada por traumas, vícios, negação e uma última chance com o Dr. Now. Mas será que ela agarrou essa chance ou jogou tudo fora de novo? Fica comigo até o final para descobrir onde essa jornada terminou e se terminou mesmo. E se em algum momento essa história mexer com você, deixa seu like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Você acha que ainda havia salvação para ela? E olha só, se você curte o conteúdo aqui do canal, use o cupom DOPRADO na Growth. Além de garantir seu desconto nos melhores suplementos do mercado, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sabe aquele tipo de história que você começa com pena, mas no meio já tá querendo jogar o controle remoto na TV? Pois é, essa é exatamente a vibe que temos com a Latônia, participante da temporada 11 de Quilos Mortais. Uma história que até poderia ser só triste, mas acaba virando um show de autossabotagem, drama e, claro, muita manipulação barata. Vamos lá, porque tudo começa com um trauma que realmente poderia justificar algumas coisas. Mas será que explica tudo mesmo? Latônia teve uma infância razoavelmente normal, até que aos 12 anos perdeu a mãe de maneira bem traumática. A mãe, que sofria de asma grave, teve uma crise repentina e morreu no hospital. A última coisa que Latônia ouviu da mãe foi algo que provavelmente nunca mais saiu da sua cabeça. Se eu não voltar, fala que eu amo todos vocês. Trágico? Demais. Mas Latônia não reagiu bem a isso. Óbvio, e quem reagiria? O problema é que enquanto a maioria das pessoas tenta lidar com a dor indo à terapia, fazendo algum esporte ou qualquer coisa minimamente produtiva, Latônia encontrou sua própria terapia em baldes e baldes de comida. Aos 15 anos ela já pesava quase 100 quilos e aos 17 atingiu os 136 quilos. Vamos combinar que isso aí não é só luto não, né? O pior é que ela usou a morte da mãe como um escudo permanente para justificar suas escolhas terríveis. É claro que é compreensível a dor emocional, mas será que alguém avisou Latônia que usar comida como remédio não ia trazer a mãe dela de volta? Não satisfeita, ela ainda tinha que complicar tudo mais um pouco. Como se não bastasse o luto, o pai resolveu sumir com outra mulher 3 meses depois da morte da esposa. Aí sim, Latônia ficou com uma receita perfeita para a tragédia: abandono, dor e a geladeira sempre cheia. A irmã mais velha até tentou ajudar, mas Latônia já estava decidida em viver no conforto das frituras e doces. Sabe aquele ditado, quer ajudar quem não quer ser ajudado? Ela começou a comer mais e a se fechar. Não dava para entender mais nada. Ela mudou completamente. Enquanto adolescentes normais sonhavam com faculdades e carreiras, Latônia sonhava com donuts cobertos e bacon crocante. E o que mais vemos é Latônia usando o trauma da infância como passe livre para comer o que quiser e quando quiser. Pior ainda, a comida virou amiga, terapeuta e praticamente um deus para Latônia, que não só ignorava o alerta óbvio sobre saúde, como parecia totalmente confortável em seu papel de vítima perpétua. Ah, e claro, não podemos esquecer da icônica frase dita por ela em um momento de pura autoconsciência inútil. Eu sei que a comida não é saudável, mas como eu já tenho esse hábito há muito tempo, é muito difícil de mudar. Sério, Latônia? Difícil mesmo é assistir isso sem ter um ataque de nervos. Mas calma aí que ainda tem muita coisa absurda pela frente. Avançando um pouco no tempo, encontramos Latônia adulta, mergulhada em relacionamentos no mínimo questionáveis. E se você acha que ela já estava complicada com o trauma da infância e a compulsão alimentar, espere até ver como ela conduz seus relacionamentos amorosos. Ela conheceu seu atual noivo enquanto ele estava preso. O primo dela, num momento inspiradíssimo, apresentou os dois e pronto, paixão instantânea. O noivo chegou até a dizer algo que daria um ótimo meme, se não fosse tão preocupante. Ele sabia que eu curtia a mina grande, aí ele disse, eu tenho uma prima pra você. Ele me mostrou uma foto dela e eu gostei, tá ligado? O pior é que Latônia justifica a dependência total que ela desenvolveu do noivo com o argumento que é ele quem deve algo a ela, já que ela o ajudou a sair da cadeia. Basicamente, transformou o relacionamento numa dívida eterna. Mas a manipulação não para aí. Latônia usa e abusa da paciência não só do noivo, mas também de sua cuidadora, que literalmente faz tudo por ela. Desde esfregar as costas dela durante o banho, até trazer cada refeição direto na cama. Latônia sequer levanta um dedo, alegando dores e cansaço extremo o tempo inteiro. Em uma cena emblemática, a cuidadora confessou:
Ela era mais independente. A Latônia depende muito de mim porque ela fica cansada rápido. As pernas ficam doendo e ficam inchadas. Ah, claro. E depois das refeições altamente calóricas preparadas sob demanda, Latônia ainda solta uma pérola dessas. Obrigada. Me traz um pouco de suco, Dona Verde. É como se dissesse, obrigada por colaborar com meu auto-boicote, e ainda fazer isso com um sorriso no rosto. O mais impressionante é a falta completa de noção ou preocupação com quem está se matando para cuidar dela diariamente. Em outra ocasião marcante, Latônia ainda afirmou com a cara mais inocente possível. Eu não quero ser injusta com ele. Eu ajudei ele a sair da prisão. Mesmo assim, não quero que ele se sinta obrigado a cuidar de mim. Como se não fosse exatamente o que ela faz diariamente. O noivo, por sua vez, tem momentos de total resignação, quase como um refém emocional. E ela não é um fardo, tá ligado? Ela não quer me ajudar na cozinha, porque ela sabe que eu não sei cozinhar. O ponto é claro aqui. Latônia construiu uma teia perfeita para garantir que ninguém nunca escape do seu drama. Ela faz questão de se manter exatamente onde está, comendo, manipulando e sugando a energia dos outros sem o menor pudor. Finalmente chegamos ao ponto alto, o encontro entre Latônia e o Dr. Now. Conhecido pela paciência praticamente inexistente com pacientes que não querem mudar, o médico teve a duvidosa honra de conhecer Latônia anos antes. E sim, ela desistiu do tratamento naquele momento, alegando que não estava pronta. Sério, alguém algum dia está realmente pronto para algo difícil? Parece mais uma daquelas desculpas esfarrapadas para justificar a preguiça monumental. Dessa vez, Latônia apareceu com 286 quilos, quase 70 quilos a mais do que na última consulta. Claro, em vez de demonstrar vergonha, ela surge cheia de confiança, jurando para o Dr. Now que dessa vez tudo seria diferente. E acreditem, a justificativa é tão criativa quanto absurda. Eu tô muito motivada, porque eu finalmente tenho um grande grupo de apoio com a minha família. E depois, quando eu conheci ele, a chegada dele mudou a minha vida. Claro, porque da outra vez o problema era a falta de amor, não é, Latônia? Sejamos honestos, o médico não engoliu essa desculpa barata. Em um diálogo épico, o Dr. Now solta uma de suas famosas frases ácidas. Bom, você já esteve aqui antes e recebeu a oportunidade de fazer essas mudanças, e nos últimos 5 anos você não fez tais mudanças. O que está diferente hoje? Conta pra mim. Latônia responde de forma teatral, dizendo que agora quer casar, ter filhos e ser uma pessoa normal. Como se ter objetivos normais apagasse automaticamente anos de abuso alimentar. Mas, como sempre, Latônia prefere focar em bobagens. Ao invés de assumir seus erros, ela começa a dar explicações nutricionais hilárias, afirmando que precisa comer porque senão o metabolismo fica baixo. O médico, já com o limite da paciência quase estourado, dispara outra frase certeira. Agora, se você fizer a matemática direitinho, você já comeu o suficiente pelos próximos 4 anos da sua vida. Isso é Dr. Now clássico, direto, sem filtros e exatamente o que Latônia precisava ouvir. E mesmo assim ela insiste. Eu juro pro senhor que eu não como muito. Latônia recebe uma meta clara. Perder de 18 a 23 quilos em um mês, além de fisioterapia rigorosa para abandonar a cadeira de rodas. O que ela faz? Quase nada. O mês passa voando e na volta ao consultório, adivinha o resultado. Latônia não só falhou na meta, como conseguiu engordar 2 quilos. Isso mesmo, meus amigos, ela não perdeu nem um mísero quilo sequer. O Dr. Now, irritado ao extremo, questiona diretamente. Ok, mas o que você está tentando me dizer? Nós passamos exercícios para seguir com uma fisioterapeuta para ajudar você, e você não fez isso. Com isso, Latônia protagoniza um dos momentos mais patéticos e revoltantes do programa, confirmando todas nossas suspeitas sobre seu comportamento irresponsável e manipulador. E se você acha que acabou, fique aí, porque a vergonha ainda não terminou. Depois do confronto com o Dr. Now, seria lógico pensar que Latônia finalmente teria caído na real, certo? Errado. Em vez disso, entramos em uma nova fase, onde as desculpas mais absurdas e a negação absoluta tomam conta do espetáculo. Aliás, se negação tivesse uma pessoa como símbolo, certamente seria Latônia. Após ganhar 2 quilos em vez de perder os 18 quilos propostos, Latônia solta uma desculpa tão ridícula que quase soa cômica. Isso é uma grande novidade pra mim, porque eu me alimento mal há muito tempo e tentar mudar isso agora é complicado pra mim. Ela fala como se fosse um grande mistério que fast food, doces e frituras não sejam exatamente alimentos saudáveis.
É quase como assistir alguém fingindo surpresa ao descobrir que água molha. Enquanto isso, a fisioterapeuta faz esforços desesperados para tentar ajudar Latônia a sair da cama e da cadeira motorizada. Mas Latônia, sendo Latônia, obviamente prefere continuar na sua zona de conforto, que inclui bastante comida e zero esforço. A fisioterapeuta chegou a comentar, visivelmente frustrada. Ela não faz exercícios como deveria. Eu não acho que ela se exercita quando eu não tô aqui. Eu levo ela à exaustão, mas ela não tinha que sentir dor nas pernas. E claro, após as sessões, quando realmente aconteciam, Latônia se premiava com refeições absurdamente calóricas. Peixe frito com batata frita, donuts e bacon eram só um gostinho, segundo ela mesma. O noivo dela, completamente alienado ou simplesmente já entregue, não faz nada além de reforçar a complacência com essas escolhas absurdas. Nenhum deles parece perceber que a cada dia, cada refeição irresponsável, Latônia se aproxima mais de um destino trágico. E quando alguém tenta apontar essa realidade óbvia, ela imediatamente se vitimiza, reclamando de dores e estresse. Numa cena particularmente revoltante, após mais uma viagem exaustiva para consulta médica, Latônia se irrita com todos ao seu redor, como se eles fossem responsáveis por seu sofrimento autoimposto. Ela dispara uma frase típica de alguém preso em negação absoluta. Eu não tô esperando um passe de mágica, porque se estivesse esperando isso, eu não estaria aqui com o senhor. Com essa atitude, fica claro que qualquer chance de mudança parece cada vez mais distante. A trajetória de Latônia parecia, infelizmente, destinada ao desastre. Depois de tantas oportunidades desperdiçadas e desculpas esfarrapadas, o final não poderia ser diferente. É triste, revoltante e, acima de tudo, uma lição amarga sobre as consequências da negação, irresponsabilidade e manipulação que permearam sua vida. Depois de fracassar repetidamente em seguir as orientações do Dr. Now, a situação de Latônia se tornou crítica rapidamente. Mesmo assim, ela continuou culpando fatores externos por sua condição. O último mês de tratamento foi emblemático. Não apenas não perdeu peso, como ganhou ainda mais. Apesar dos apelos desesperados daqueles ao seu redor, Latônia nunca abandonou suas crenças ilusórias, afirmando até o fim: "Eu fiz o suficiente para emagrecer." Infelizmente, o suficiente para ela nunca foi o suficiente para salvar sua vida. Em 17 de maio de 2025, Latônia faleceu tragicamente aos 40 anos, vítima de insuficiência cardíaca congestiva que levou a uma parada cardíaca. Sua morte precoce foi um choque triste, mas previsível, dadas as circunstâncias extremas de sua saúde debilitada. Antes de sua morte, Latônia tentou buscar ajuda, iniciando uma campanha no GoFundMe, onde revelou o drama que vivia. Ela conseguiu arrecadar $1.100, valor que planejava usar para o transporte médico, reabilitação e despesas básicas. Um esforço tardio, talvez sincero, mas insuficiente diante da magnitude de seus problemas. O fim da vida de Latônia levanta uma reflexão amarga. Sua luta era real, embora sua abordagem para lidar com a dor tenha sido desastrosa. Latônia não era apenas uma personagem problemática do programa, mas um ser humano que lutou com um sofrimento interno imenso. Sua vida foi uma combinação trágica de trauma infantil, decisões ruins, manipulação e auto-engano constante. Como a campanha dela demonstrou, no final, ela estava completamente isolada e incapaz até de buscar socorro emergencial, refletindo a solidão absoluta a que seu vício alimentar a condenou. Talvez, se as circunstâncias fossem diferentes, se o apoio chegasse antes, se ela tivesse aceitado sua realidade, o destino de Latônia teria sido outro. Mas agora resta apenas torcer para que ela tenha encontrado paz junto à mãe, cujo falecimento precoce marcou profundamente sua vida. Latônia deve ser lembrada com respeito, pois apesar de todos os erros, sua jornada difícil e dolorosa finalmente terminou, deixando uma lição importante sobre empatia, compreensão e a fragilidade da vida humana. A jornada da Latônia terminou cedo demais. Mas enquanto a gente ainda está aqui, temos a chance de fazer diferente, por nós e por quem a gente ama. Quero saber sua opinião. Você acha que o Dr. Now devia ter dado outra chance? E se esse vídeo te fez refletir, compartilha. Vai que ajuda alguém a acordar antes que seja tarde. E olha só, bem aqui do lado vou deixar mais 2 vídeos aqui do canal para você maratonar. É só clicar e curtir, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.